aqui. Eu queria saber por que você acha que a luta livre não teve tanto sucesso quanto o jiu-jitsu? Acho que foi os resultados da época da luta livre contra o jiu-jitsu ou não? Eu acho que... Pratos! Vamos lá, Ana Paula Martins, ela fala assim, suas palestras são muito procuradas hoje. O que mais você busca transmitir nelas? Técnicas ou filosofia de vida? Sem dúvida, filosofia de vida. Acho que a técnica vai quando é um seminário técnico, né, e tal, mas mesmo assim, cada vez mais eu tento usar os meus seminários como uma forma de transmitir o jiu-jitsu de uma forma mais ampla, né, de entendimento. E nas palestras corporativas, então, aí não tem nada de técnico, é só a vivência do jiu-jitsu, como o jiu-jitsu me ensinou a ter uma vida de virtude. Acho que esse aqui é o Renato Nunes, ele fala assim, você já cogitou se afastar do jiu-jitsu em algum momento ou isso nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Que pergunta, né? Não, podia ter passado. Não aguento mais. Não, tem momento... Isso... Pô, não tem como. Quando você leva isso como qualidade de vida, esquece. Não dá pra você abandonar o jiu-jitsu. Isso já... É? Não, acho que tem momentos de dificuldade, né? Como tudo, assim. Tive momentos bons e ruins no jiu-jitsu, muito mais bons do que ruins, mas como tudo na vida, acho que tem muita dificuldade, né? A gente tem que simplesmente... Teve alguma decepção, assim, que time falou, putz, mano, essa foi... Sempre tem, cara. Acho que o racha da Aliança em 2000 é um ponto importante da minha história, assim. Foi uma decepção na época muito grande e uma dor muito grande. Aí depois que o tempo passa e você cicatriza a ferida, você vê quão importante foi aquele momento, você ter vivido aquilo, para que você tivesse um outro entendimento das coisas, né? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não fiquei remoendo aquilo por tanto tempo, né? E consegui entender o motivo que fez com que esses atletas resolvessem sair, para que eu não cometesse o mesmo erro de novo, né? Então, acho que toda vez que você tem um problema, você deveria olhar no espelho e falar, cara, eu errei aonde, não apontar o dedo para o outro e falar, a culpa é sua, né? E isso fez com que eu consertasse e abrisse oportunidade para os outros atletas que vinham embaixo de uma nova geração, e isso transformou a Aliança no que ela é hoje. Então, se não tivesse tido aquele racha, talvez a gente estivesse falando de um outro ponto, né? É a tal da categorização do que é bom e ruim. Aonde, né? Em que janela de tempo? As pessoas tentam categorizar bom e ruim pelo imediatismo, que isso aqui foi ruim para mim. Às vezes tem coisas ruins que vêm para o bem. E esse racha que ele falou que teve na Aliança acabou vindo para uma evolução depois da equipe, né? Talvez aquilo que aconteceu para você permitiu ter uma vida muito melhor no futuro. Geralmente é assim, né? Porque você acaba aprendendo com os erros mais do que você aprende com os acertos. Então, as dificuldades eu tento transformar nesses aprendizados, né? E eu acho que essa é uma forma leve de viver a vida. Nada tem um peso tão grande, porque você sabe que dali vai sair alguma coisa boa, né? Então, é só seguir fazendo, né? Na história do mínimo movimento possível, vamos aí, entendeu? Bola para frente. Eu queria saber por que você acha que a luta livre não teve tanto sucesso quanto o jiu-jitsu? Acho que foi os resultados da época da luta livre contra o jiu-jitsu ou não? Eu acho que existe uma questão de eficiência, né? Acho que o jiu-jitsu é melhor arte marcial que a luta livre. Eu acho que a família Gracie teve mais capacidade de gerir a imagem do jiu-jitsu e se relacionar com as pessoas certas para que o jiu-jitsu atingisse um lugar na sociedade que a luta livre não conseguiu. E aí depois que as outras pessoas foram fazendo em nome do jiu-jitsu versus o que as pessoas fizeram em nome da luta livre. Cara, em cima disso, a gente, né, sempre ouvia falar assim, não, a luta livre é que nem o jiu-jitsu, só que sem kimono, né? O que mais tem ali, né? Eu nunca treinei luta livre. O que tem mais ali de diferente, além de O wrestling é luta livre ou é diferente? Não, o wrestling é diferente. A luta livre no Brasil é o que é o jiu-jitsu sem kimono. Tá. O wrestling tem outras regras, né? O wrestling, o objetivo é você derrubar e encostar as costas do cara no chão. E aí acaba que existe muito de wrestling na luta livre, como existe judô no jiu-jitsu. Então tem um blend, são todas lutas de grappling, né? Então acaba que tem muita coisa similar.
Mas eu acho que o jiu-jitsu, por ter kimono, ele tem muito mais possibilidades técnicas de desenvolvimento. E foi o que aconteceu. Tanto que quando você bota os campeonatos de... É o que eu falo muito pra galera que, eu quero treinar no gi. Cara, se você não tiver uma boa base de kimono, você vai ficar perdido no sem kimono. Porque quem treina de kimono, luta sem kimono. Quem treina sem kimono, cara, não vai lutar nunca de kimono. A base do jiu-jitsu sempre vai ser o kimono. Não tem jeito. Não tem pra onde a gente correr, tá? Só isso. Só o básico. Então, quando você pega um cara que treina muito de kimono e bota ele pra lutar sem kimono, o ajuste que você vai fazer ele é mínimo, tá ligado? Bora. De grappling como o ADC, que já acontecem há muitos anos, desde 98, então a gente tem aí um histórico para analisar. Os maiores campeões da história da CC são todos de jiu-jitsu, né? E é uma luta sem kimono, que luta contra wrestler e que luta contra a luta livre. Então, a gente chegou a ter representante da luta livre daqui do Brasil lá no ADCC? Cacareco lutou. Cacareco. Aí os caras faziam muita chave de pé, né? Os caras têm muita qualidade, têm ótimos atletas, né? Mas eu acho que quando você fala de qualidade técnica de arte marcial, acho que é incomparável. E você falou do kimono agora, você acredita que hoje, no estágio atual que o MMA se encontra, é importante ainda treinar de kimono para essa galera? Cara, eu acho que o kimono é o refino técnico. Eu acho que tem gente que treina só sem kimono? Tem gente boa sem kimono, claro, discutível, mas eu acho que o kimono te permite desenvolver mais técnicas. Não sei se hoje é necessário o cara no MMA, porque tudo no MMA ficou muito rápido, né? Então, assim, se tem um round 5, precisa, de fato, ter uma técnica muito refinada. Cara, aí no caso não, o cara que treina MMA, ele não necessariamente precisa treinar de kimono. Basicamente, kimono não vai ajudar ele em nada no MMA, porque muda a pegada, muda o estilo de jogo. O cara que tá por cima, o cara tá dando soco, o cara não tá pensando em passar, o cara tá pensando em desfiar a porrada, e você por baixo tem que sair daquele sufoco. Sai daquele sufoco como? Raspando, finalizando, usando técnicas para ficar em pé. É só observar o que o Charles do Bronx faz. Pô. Sem kimono, filho, não é de kimono. No chão. Porém, a base do Charles é totalmente de kimono, tá? Só para ficar. Você tem que ter uma base de kimono e depois você refinar o sem kimono. É só isso. Parar a luta, ficar em pé de novo, entendeu? Não sei se a estratégia seria mais inteligente você treinar de kimono para lutar MMA. Não acho que é isso. Mas eu acho que você saber de kimono para entender de jiu-jitsu é essencial.